Boa tarde. Tudo bem? Bem mesmo? Hoje a gente vai aprender mais algumas coisas sobre limites, tá? Já definiu o que é limite de função, a gente já sabe o que é uma função contínua, né? E hoje a gente vai aumentar o nosso leque de ferramentas para a gente conseguir calcular cada vez mais e mais limites. Tá? Vocês vão ver que o nosso curso ele é bem definido no seguinte sentido, né? A gente adota didaticamente o caminho mais simples para vocês entenderem cálculo, que é começar com limite, depois ir para derivada, depois ir para integral. E vocês vão ver que no futuro, derivada e integral nada mais é que um limite. Por isso que a gente começa por eles, tá? Mas não precisa, né? Você pode começar de trás para frente, enfim. Mas é a maneira mais didática que a gente pensa para vocês, tá? E aí vocês vão ver que quando nós formos trabalhar, por exemplo, derivadas, a gente vai precisar derivar diversos tipos de funções. E para cada tipo de função que a gente for derivar, nós vamos precisar de um tipo de limite, porque derivada é limite. Tá? E aí a gente definiu na aula passada o que é limite de uma função, já vimos o que é continuidade, o que é uma função contínua, tá? E aí a gente vai começar a ver alguns teoremas já a partir da aula de hoje que vão nos possibilitar calcular limites de outras funções, de outros tipos de funções. Tá? A gente já sabe resolver limites de muitas funções, né? Mas a gente ainda não sabe de todas. Existem muitas outras funções que a gente ainda não sabe calcular limite delas. Tá? E aí a gente vai precisar aumentar aí a nossa caixa de ferramentas para a gente conseguir resolver mais limites. Tá? E hoje a gente vai ver dois resultados importantes, que é a respeito de limites laterais, tá? E limite de composição de funções, que vai ser muito, muito essencial e importante para a gente. Tá? Vamos para a nossa aula de hoje. Tá? Mostrar lá o slide. Hoje a gente vai falar sobre limites laterais e limite de funções compostas. Tá? São duas ferramentas a mais para a gente conseguir calcular limites de funções, tá? E ferramentas importantes. Antes da gente começar, só queria relembrar a respeito da definição de limite de funções, tá? Lembrando que calcular um limite de função, pela definição, dizer que o limite de uma função f de x quando x tende a um ponto é igual ao número L, isso é equivalente a dizer que qualquer epsilon positivo, aquele epsilon é aquela faixazinha em torno do candidato a limite L no eixo y, né? Vocês devem lembrar que é isso aqui assim, ó. Vocês têm aqui uma função f, está aqui o ponto P, está aqui o candidato a limite, L. O que é o epsilon? O epsilon é essa faixazinha aqui, né? Aqui é epsilon, aqui é epsilon. Então, eu te dou essa faixa em torno do ponto L e você tem que ser capaz de encontrar uma faixa em torno do ponto P, né? De tamanho delta, né? Aqui é delta e aqui é delta. De modo que, então, para qualquer epsilon, por menor que ele seja, você tem que ser capaz de encontrar um delta, de modo que isso aqui significa que qualquer x que esteja neste intervalo, com exceção do ponto P, a imagem desses pontos precisam cair nesse outro intervalo aqui, ou seja, a diferença entre f de x e L em módulo tem que ser menor que epsilon. Tá bom? Então foi isso que a gente viu na definição de limite de funções. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar bastante dessa definição para a aula de hoje. Tá? Começando por limites laterais. Tá? A gente já viu, mais ou menos, né, o que se tratam os limites laterais de uma função. Lembrando que calcular limites de funções é verificar o comportamento dessa função, para onde os valores dessa função estão indo, estão tendendo, quando os valores de x tendem ao ponto P, né?
pela esquerda e pela direita do ponto P. O x tem que tender a P por ambos os lados. Tá? Bom, mas quando a gente olha só por um lado, ou só pela esquerda ou só pela direita, aí a gente começa a estudar o conceito de limites laterais. Tá? Para ilustrar isso, vou pegar essa função, que é a função de Heaviside, tá? Em homenagem a um famoso engenheiro elétrico, tá? Oliver Heaviside, que é uma função que serve para modelar chaves que ligam e desligam, né? Lá da engenharia elétrica. Então, essa função, algebricamente falando, é uma função que é uma função definida por partes. Tá? Ela está definida em todos os reais. Só que para os valores reais positivos, maiores ou iguais que zero, a função vale 1. E para valores negativos, a função vale 0. Ela é constante igual a 1 para t maior ou igual que 0, e ela é constante igual a 0 para t menor que 0. Geometricamente falando, como que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função vai ser assim, ó. Aqui é t, aqui é h. Ela vale 1, ela é uma linha contínua aqui, ó, que passa aqui no 1 para t maior ou igual que 0. Então, para t maior ou igual que 0, o gráfico dela é essa parte. Tudo bem? E para t menor que 0, estritamente menor que 0, ela é a função constante y igual a 0. Então, ela é essa função aqui, ó. E aqui, bolinha aberta. Por que bolinha aberta aqui? Porque aqui ela é estritamente menor que 0. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, essas duas linhas horizontais, aqui passando pelo 1 e essa daqui, ó, passando pelo 0, correspondem ao gráfico da função de Heaviside. Tá? Bom, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: será possível calcular o limite da função de Heaviside quando o t tende a 0? Será possível calcular isso? E aí a gente pode observar o seguinte, ó. Quando eu venho, o 0 está aqui, ó. Quando eu venho me aproximando de 0 pela direita, os valores da função se aproximam de quanto? De 1. E quando o x, quando o t, na verdade, tende a 0 pela esquerda do 0, os valores da função estão se aproximando de 0. Então, pela direita, os valores tendem a 1. Pela esquerda, os valores tendem a 0. Isso me dá a seguinte ideia. Se eu calcular o limite da função h, a função de Heaviside, quando t tende a 0 pela direita, e aí para indicar que o t está tendendo a 0 pela direita, eu vou colocar em cima do 0 como se fosse um expoente, um sinalzinho de mais. Isso está significando que eu estou me aproximando de 0 pela direita, por valores maiores que 0. Então, quando eu venho pela direita, a função vai assumindo valores cada vez mais próximos de 1. Por outro lado, quando o t tende a 0, e aí eu vou escrever assim, ó, pela esquerda, e aí eu vou colocar o sinalzinho de menos, que eu estou indicando por valores menores que 0, tá? Quando o t tende a 0 pela esquerda, os valores da função se aproximam de 0. Então, vou escrever aqui assim, ó, de 0. Só que esses dois valores, eles são diferentes. Esses dois valores, eles são diferentes.
Tá? Lembra da aula passada que eu falei o seguinte, para que o limite da função exista, quando x tende ao ponto P, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores da função precisam ir para um único valor. Certo? Ou seja, esses limites que eu vou chamar, esse de cima, limite lateral à direita, e esse de limite lateral à esquerda, esses dois valores são diferentes. Um é diferente de zero. Esses dois valores são diferentes. Qual é a conclusão que eu vou tirar disso? A conclusão que eu tiro disso é que o limite da função de Heaviside, quando t tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele não existe. Esse limite não existe. Ah, professor, mesmo que os limites laterais existam? Sim. Porque para o limite existir, os limites laterais também precisam existir e precisam ser iguais, precisam resultar no mesmo valor. Isso é um teorema, tá? Mostra o slide, por favor. É esse teoremazinho bem aí, ó. O limite de uma função f de x, quando x tende a um ponto, é igual a um número real L, se e somente se, ou seja, vale a ida e vale a volta, se e somente se, o limite da função f, quando x tende ao ponto P pela direita, for igual ao limite da função f, quando x tende ao ponto P pela esquerda. E esses dois limites precisam ser iguais ao número L. Conclusão. O limite de uma função só vai existir quando os limites laterais também existirem e forem iguais. Se os limites laterais não existirem ou se eles forem diferentes, aí o limite da função não vai existir. E isso me dá uma ferramenta poderosa para eu começar a calcular limites de certos tipos de funções. Por exemplo, pega a seguinte função. F de x igual ao módulo de x. Função modular. Pergunta: qual é o limite da função módulo de x quando x tende a zero? Aí a gente pode lembrar que a função módulo de x, ela também é uma função definida por partes. Ela pode ser a função x ou a função menos x. Ela é a função x para x maior ou igual que zero, e ela é a menos x para x menor que zero. Lembra? Ou seja, ela é uma função definida por partes. A direita de zero ela tem um comportamento, a esquerda do zero ela tem outro comportamento. Então, como eu estou querendo olhar no zero, próximo do zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu posso estudar o comportamento dessa função só por um dos lados. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou estudar o limite da função módulo de x quando x tende a zero pela direita. Só pela direita. Bom, pela direita, a função módulo de x, ela se comporta de que maneira? A módulo de x, para x positivo, para x maior que zero, pela direita do zero, a módulo de x é x. Concorda? Tudo bem? A função x, ela é contínua em zero? Diga sim. Sim, então é só substituir. Então isso aqui dá zero. Ok? Tá claro? E pela esquerda, professor? Vamos ver. Pela esquerda, eu calculo o limite da módulo de x quando x tende a zero pela esquerda. Bom, pela esquerda, ou seja, por valores negativos, a função módulo de x para valores negativos é a menos x. Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a zero pela esquerda, da função menos x.
Ora, a função menos x ela é contínua em zero, então eu posso simplesmente substituir o valor. Então isso aqui vai dar menos zero, que é zero. Sim ou não? Pergunta. O limite lateral à direita deu zero. O limite lateral à esquerda deu zero. Esses dois valores são iguais? Sim. Ora, conclusão. Como o limite da função módulo de x, quando x tende a zero pela direita, deu igual ao limite da função módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, e esses dois valores foram iguais a zero, então, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que o limite geral, digamos assim, né, da função módulo de x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, é zero. Então, eu acabei de calcular o valor do limite da função módulo de x usando a ferramenta limites laterais. E se eu olhar para o gráfico dessa função, o gráfico dela é assim, ó. Para x positivo, ela vale x, que é esse. E para x negativo, ela vale menos x, que é esse. Bem aqui está o ponto crítico, que é zero. Você vem se aproximando de zero pela direita, os valores da função estão indo para zero. Você vem se aproximando de zero pela esquerda, os valores da função estão indo para zero. Então, o limite da função quando x tende a zero é zero mesmo. Sacou? Estamos juntos? Então, isso é uma nova ferramenta que vai nos permitir calcular certos tipos de limite. Principalmente quando nós estivermos trabalhando com funções definidas por partes, porque elas terão comportamentos diferentes em torno de um ponto. Dúvidas? Observação. Essa é a definição de limite de uma função, certo? Como é que a gente define limite lateral de uma função? Ou seja, quando x tende a um ponto P, mas pela direita de P, ou seja, P mais. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Dizer que o limite da função quando x tende a um ponto P pela direita de P é igual ao número L, significa dizer o seguinte, ó, que para qualquer faixa que eu tomar aqui em torno do ponto do número L, uma faixa de tamanho epsilon, igual como a gente fez na definição de limite mesmo, definição geral. Pega uma faixa. Você tem que ser capaz de encontrar uma faixa à direita do ponto P. Aí eu não vou olhar mais para a esquerda. Eu vou olhar só para cá, ó. A partir do ponto P, eu tenho que encontrar uma faixazinha aqui. Uma faixa de comprimento delta. Então aqui vai ter comprimento delta. Então se aqui é P, você concorda que aqui vai ser P mais delta, sim ou não? Então a definição fica assim, ó. Para todo epsilon, você tem que ser capaz de mostrar que existe um delta, tal que se x estiver entre P mais delta e P, obviamente que o x tem que ser diferente de P, né? Mas se o x estiver entre P e P mais delta, ou seja, se o x estiver aqui assim, ó, entre P e P mais delta,
f de x, a diferença entre f de x e L tem que ser menor que epsilon, ou seja, o valor de f de x vai ter que cair nessa faixa. Tudo bem? Então, a única diferença entre as duas definições, a definição geral de limite e a definição de limite à direita ou à esquerda, que eu estou fazendo só para a direita, tá? É que o caso geral eu tenho que olhar em ambos os lados de P. Se fosse o caso geral, seria P menos delta e P mais delta. Mas aqui, como eu estou olhando só à direita, então eu tenho que encontrar um delta que seja capaz de fazer com que, quando x esteja entre P e P mais delta, a imagem desse x caia nessa faixa. Simplesmente isso. E se fosse pela esquerda, aí já seria P menos delta menor que x e menor que P. Pronto. Aí eu já ia olhar à esquerda do ponto P. Tá claro? Dúvidas? Beleza. Vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é calcular o limite quando x tende a zero da função módulo de x sobre x. Quanto que vale este limite aqui? Aí observe. Eu já sei que aqui, essa função em torno do zero, ela tem comportamentos diferentes. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a função módulo, e a função módulo em torno do zero tem comportamento diferente. Tudo bem? Então, eu preciso calcular os limites laterais à direita e à esquerda dessa função. Vamos começar pela direita. Quem que é o limite da função módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita? Ora, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a zero pela direita. A função módulo de x, para x maior que zero, ela vale x. Não foi assim que a gente viu? Tá? Ou seja, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a zero pela direita, x sobre x é quanto? 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, quando eu me aproximo de zero pela direita, os valores dessa função se aproximam de 1. Tudo bem? E pela esquerda, professor? Pela esquerda, vamos ver. Limite da função módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Ora, pela esquerda, a função módulo de x, ela é menos x. Então, vai ficar menos x sobre x. Certo? Ou seja, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a zero pela esquerda, menos x sobre x dá menos 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, deu menos 1. Conclusão, como o limite da função módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, deu diferente do limite da função módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, então, a conclusão que nós tiramos é que o limite da função módulo de x sobre x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele não existe. Este limite não existe porque os limites laterais deram diferentes. Tudo bem? Tá? Essa função módulo de x sobre x, se você olhar para o gráfico dela, ele vai ser, como a módulo de x sobre x, o módulo de x para x positivo, maior ou igual que zero é x, vai ficar x sobre x dá 1. E para x negativo vai dar menos 1. Então ela vai ser parecida com a função de Heaviside, só que a função de Heaviside foi uma linha contínua no 1 e no 0. Essa daí vai ser uma linha contínua no 1 e no menos 1. Simplesmente. Tá bom? Alguma dúvida, gente?
Então vamos ver essa. Agora eu quero calcular o limite da função f quando x tende a 1, sendo que esta função f, ela é a função x² mais 1, se o x for menor que 1, e ela é a função x menos 2 ao quadrado, se o x for maior do que ou igual a 1. Ou seja, qual é o limite dessa função quando x tende a 1? É isso que a questão está me perguntando. Observe que essa função ela tem comportamentos diferentes à esquerda e à direita da função do ponto 1. Certo? Então, eu vou estudar os limites laterais. Sempre assim, tá bom? Então, vamos lá. Limite da função f quando x tende a 1 pela direita. Bom, pela direita, a função f se comporta como qual função? Pela direita do 1, a função f se comporta como qual função? Ax² mais 1 ou ax menos 2 ao quadrado? X menos 2 ao quadrado, tá? Maior ou igual que 1. Então, a função f vai ser ax menos 2 ao quadrado. Essa função, ela é contínua em 1? Sim, é só substituir. Então, vai ficar 1 menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, pela direita, a função vai para 1. E pela esquerda, limite da função f quando x tende a 1 pela esquerda. Isso vai ser o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, da função f que pela esquerda vale x² mais 1. Confere? Ora, pela esquerda vale x² mais 1. X² mais 1 no 1 é contínuo, é só substituir. 1² mais 1, isso aqui vai para 2. Então, pela direita vai para 1, pela esquerda vai para 2. Qual é a conclusão? Conclusão é que o limite da função f de x, quando x tende a 1, ele não existe. Tudo bem? Dúvidas? Vamos olhar o gráfico dessa função? Como que é o comportamento gráfico dessa função? Olha só, ponto de referência aqui no 1. Antes do 1, a função é ax² mais 1. Certo? A x², ela é aqui assim, ó, ax². Uma parábola com cavidade voltada para cima. Certo ou não? Quando eu adiciono uma unidade, ax² mais 1 sobe uma unidade. Certo? Então ela vai fazer assim, ó. Passando aqui no 1. Só que a função f, ela vale esse gráfico só para a direita, desculpa, para a esquerda do 1. Então, bem aqui, ó, no 1, essa imagem seria quanto? No 1, essa imagem seria quanto? Só colocar 1 aqui, ó. 1 ao quadrado mais 1 dá? Seria 2. Só que é estritamente menor. Então, bolinha aberta, e isso aqui não tem. Então, esse é o lado esquerdo da função. A esquerda do 1. Tudo bem? E depois do 1, a função tem esse comportamento. É x menos 2 ao quadrado. Como que é a função x menos 2 ao quadrado? Ela é ax ao quadrado. A x menos 2 ao quadrado é ax ao quadrado
com duas unidades. Lembra que a gente estudou transformações nos gráficos das funções? Lá quando a gente viu trigonometria. Isso é importante, as transformações, eles facilitam a plotagem de gráfico, tá? Então, se eu sei o gráfico da x², que é essa daqui, ó, a x menos 2 ao quadrado, eu desloco ela duas, como aqui é negativo, então eu desloco duas unidades para a direita. Então, a raiz está aqui no 0, então ela vai andar 1, 2. A raiz vem bater aqui no 2. Tudo bem? Então, o gráfico vai fazer o seguinte, ó. Aqui não... E a imagem dela, bota o x igual a 1 aqui, ó. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, ele vem bater bem aqui, ó. E aqui a bolinha é fechada, porque aqui é maior ou igual. Então, esse aqui é o gráfico da função f. Tudo bem? Dúvidas? Então, só olhando para os parâmetros, a gente constrói o gráfico, tá? Beleza. Vamos ver mais uma? Essa daí, ó. Limite. Quando x tende a 1, do quociente f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Vocês vão ver no futuro que esse quociente aí é um quociente importante para a gente. Tá? Isso nada mais vai ser do que uma derivada. Tá? Mas no futuro a gente vê isso. De f de x igual a x mais 1 e 2x. Vai ser x mais 1 para x maior do que ou igual a 1. E vai ser 2x para x menor que 1. Tá bom? Esta função f, ela tem comportamentos diferentes em torno do 1. Então, vou estudar os limites laterais também, certo? Vamos calcular pela direita, limite, só que é esse quociente aqui, ó. F de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. Então, pela direita, esse limite vai ficar assim. F de x pela direita de 1 vale x mais 1. Então, eu ponho x mais 1 menos, pergunta, quanto vale f de 1 para essa função? Vale 2. Por que vale 2, professor? Porque para eu calcular f de 1, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que olhar que a função f vale x mais 1 para x maior do que ou igual a 1. Então, quando ela for igual a 1, eu calculo o igual a 1 nessa sentença, no x mais 1. Ou seja, vai valer 1 mais 1, que é 2. Tudo bem? Então, bem aqui eu vou pôr 2 sobre x menos 1. Certo? Então, isso aqui vai ficar igual a limite, quando x tende a 1 pela direita, 1 menos 2 dá menos 1, então fica x menos 1 sobre x menos 1. Ora, x menos 1 sobre x menos 1 é 1. Esse aqui é o limite de 1, quando x tende a 1 pela direita. E o limite da constante é a própria constante. Tudo bem? Tá? E pela esquerda, professor? Ora, pela esquerda, eu faço o seguinte, limite desse quociente, quando x tende a 1 pela esquerda, nada mais é que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de a função f pela esquerda do 1 vale 2x. Então, aqui fica 2x. F de 1.
A gente já calculou f de 1 vale 2 sobre x menos 1. Confere? Então, isso aqui vai ser o limite de x, quando x tende a 1 pela esquerda. Aqui eu posso pôr o 2 em evidência. Confere? Pá. Então, isso aqui vai para 2. Pela esquerda foi para 1. Pela direita foi para 2. Conclusão? Não existe limite. Conclusão, o limite deste quociente, quando x tende a 1, ele não existe. Aí no futuro, daqui a mais 3 ou 4 semanas de aula, a gente vai concluir desse exercício que a derivada dessa função no 1, ela não existe. Tá bom? Mas no futuro a gente vê isso. Dúvida, gente? Não? Então, isso que a gente acabou de ver foi que nós acabamos de obter mais uma maneira de calcular limites de funções. Mais uma ferramenta para a tua caixa de ferramentas de limites, tá? E agora a gente vai obter mais uma outra ferramenta. Que é essa aqui, ó. Pega duas funções, uma função f, uma função g, de modo que a imagem da f esteja contida ou seja igual ao domínio da g. Tá? Outra coisa, o limite da função f, quando x tende a um certo ponto P, isso aqui vai ser igual a um certo número b. Ou seja, o limite da função f quando x tende a um ponto P existe. E é igual a um número b. Tá? E mais uma hipótese. A função g, ela é contínua neste ponto B. Tá bom? São 3 hipóteses para esse teorema. A imagem da função f está contida ou é igual ao domínio da função g. Vocês devem lembrar que a gente utilizou essa hipótese aqui para quê? Quem lembra? Para que a gente usou essa hipótese? Quando a imagem de uma função está contida no domínio de outra, isso aqui nos dá o gancho para fazer o quê? Para compor as funções, a f com a g. Tá? Então, a imagem da f está contida no domínio da g. O limite da f, quando x tende a um ponto, vai para um certo número b. E a função g, ela é contínua nesse número b. Certo? Conclusão. Se eu quiser calcular o limite da composição g de f de x, quando x tende ao ponto P, basta que eu calcule o valor de g no ponto B, que é este teoremazinho aqui que está melhor enunciado aqui para vocês. Tá? Sejam f e g duas funções, tais que a imagem de uma está contida ou é igual ao domínio da outra. Se o limite da função f, quando x tende ao ponto, é igual ao número b, e a função g é contínua nesse número b, então
o limite da composição g de f de x, quando x tende a um ponto P, é igual a g do limite da f de x, quando x tende a um ponto P. Observe que o que está dentro ali da g, no final, nada mais é do que b. Por isso que aqui eu coloquei g de b. Tá bom? G desse limite é o mesmo que g de b. Tá? Vamos tentar demonstrar esse teorema para entender do que ele se trata, né? Esse, na verdade, é um teoremazinho que vai nos permitir calcular limites de composição de funções. Então, observe que o que eu quero no final é mostrar que o limite dessa composição, para eu calcular esse limite, basta calcular o valor da g nesse ponto B. Tudo bem? Vou te dar só um exemplo ilustrativo, tá? Imagina que você tem a função, você quer calcular esse limite aqui, ó. Sei lá, quando x tende a 1 do cosseno de x² menos 1 sobre x menos 1. Quero calcular o limite dessa função, cosseno desse troço aqui. E observe que isso aqui é uma composição de funções. Isso aqui eu estou compondo o cosseno de x com o x² menos 1 sobre x menos 1. Concorda ou não? O que esse teorema está nos dizendo é o seguinte: se eu quiser calcular um limite como esse, entendendo isso aqui como uma composição de funções, basta eu verificar o seguinte. Primeiro, eu verifico se o limite da f, olha, o que está dentro aqui é a f. E isso aqui é a g, que está por fora é a g. Tudo bem? Basta verificar o seguinte, ó. Será que o limite da f, o limite dessa função, quando x tende ao ponto, vai para um certo número? Se o limite dessa função for para um certo valor real, e a função de fora, que é a g, for contínua nesse valor, ou seja, se o cosseno for contínuo no resultado do limite dessa função, então para eu calcular esse limite, basta eu fazer o cosseno do valor. Tudo bem? E isso vai facilitar muito a minha vida. Porque com as ferramentas que nós temos antes de ver esse teorema, nós não conseguíamos resolver um limite como esse. Certo? Mas com esse teorema vai ser possível. E é isso que eu estou falando para vocês. A gente vai aumentando o nosso leque de ferramentas para calcular limites, tá? Mas para a gente poder usar esse teorema, é claro que a gente não vou demonstrar todos os teoremas que a gente vai ver no nosso curso. Alguns a gente vai acreditar pela fé e pela palavra do professor. Mas esse é um teorema que dá para demonstrar para vocês, tá? Que é simples a demonstração dele. Fiquem felizes, porque na matemática a gente demonstra tudo. Não tem fé. Tá? Na licenciatura, bacharelado, tem que demonstrar tudo, né? Bom, vamos lá. Então tem duas coisas. Vamos só entender aqui primeiro uma coisa. Ó. Vocês lembram de composição? Aqui, ó, eu tenho a função f. Aqui eu tenho a função g. E o que acontece? Você pega um x aqui em f. Esse x, no domínio da f, né? Esse aqui é o domínio da f, esse aqui é o domínio da g, esse aqui é o contradomínio. E o domínio da g, observe que a imagem da f está contida no domínio da g. Porque a f pega esses valores e leva aqui. Por isso que a imagem tem que estar contida no domínio, tá? Então a f pega esse x e leva em um f de x. Sim ou não? Tá? E o que a g faz? A g pega esse cara e leva em um g da f de x. É tipo quem mora longe da universidade tem que pegar 2 ônibus. Para te sair da tua casa e chegar aqui, tu sai da tua casa, pega um ônibus, para numa parada, e depois pega outro ônibus e chega na universidade.
Mas seria tão ótimo se tivesse um ônibus para sair direto da tua casa e direto para a universidade. É isso que é uma composição de funções. É pegar um só ônibus. Tudo bem? Então, aqui é a g da f de x. Alguma dúvida? Esse f de x, em geral, a função f pega um x, leva um f de x, que a gente chama isso aqui de y. Não é assim? Em geral, a gente chama de y. Então, isso aqui, g de f de x, nada mais é do que g de y. Tudo bem? F de x é y, isso aqui é g de y, tá? Tá. Então, vou usar essas informações e essa ilustração para tentar demonstrar esse teoremazinho aí para vocês, tá? Olha só, uma observação. O que significa dizer que uma função é contínua em um certo valor? Vocês lembram? Dizer que uma função é contínua em um certo ponto é equivalente a dizer que o limite da função, que é g, só que eu estou usando y, né? Então, eu vou usar g de y, tudo bem? O limite da função g de y, quando y tende a este ponto B, é igual à imagem da função no ponto, ou seja, é igual a g de B. É isso que significa. Tudo bem até aí? Não estou escrevendo nada de novo, só estou escrevendo a definição de continuidade de funções que a gente viu nas aulas passadas, tá? Então, eu vou partir das hipóteses, tá? Demonstração. Primeiro, G é contínua em B. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, ó, que o limite da função G de Y, quando y tende ao ponto B, é igual a G de B, que é aquilo que eu acabei de escrever ali, tá? Mas o que significa isso em termos de definição de limite? Para a definição de limite, significa dizer o seguinte, ó, que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, e esse delta, como eu estou falando do delta da função g, eu vou colocar um delta de g aqui, tá? Só para diferenciar. Então, vai existir esse delta, tal que, se isso aqui ó, é y, né? Y menos b menor que o delta de g, implica dizer que g de y menos o resultado do limite, que é g de b, é menor que epsilon. É isso que significa dizer que o limite da função g, quando y tende a b, é igual a g de b. Significa dizer que para qualquer epsilon vai existir um delta da função g, tal que se a diferença de y para b for menor que esse delta, a diferença de g de y para g de b é menor que epsilon. Tudo bem até aí? Essa é a primeira hipótese, tá? Qual é a segunda hipótese? É que o limite da função f, quando x tende ao ponto P, chamei de P, é igual a b. E o que isso significa dizer em termos de definição de limite? Isso é equivalente a dizer o seguinte, ó, que para todo epsilon positivo, e aí ó, aqui vem o pulo do gato, é para qualquer valor de epsilon. Isso aqui, a definição seria assim, né? Para todo epsilon positivo, vai existir, vou colocar mais para cá, vai existir um delta, vou colocar o delta de f, tal que isso aqui acontece, ó, x menos p menor que o delta de f, implica dizer que f de x menos b, que é o resultado do limite, é menor que epsilon, certo? Só que aqui, como isso aqui eu posso afirmar isso para qualquer epsilon, eu vou tomar um epsilon particular. Já que serve para qualquer valorzinho pequeno, eu vou tomar esse epsilon em particular como sendo esse delta da g. Posso fazer isso? Posso. Já que vale para todo epsilon, eu posso tomar em particular o epsilon como delta de g. Tudo bem? Conclusão de 1 e 2.
eu concluo o seguinte, ó. Vou começar daqui. Se 0 for menor que o módulo de x menos p menor que o delta da f, isso implica dizer que f de x menos b, módulo de f de x menos b é menor que epsilon. Esse epsilon vai ser o meu delta da g, tá? Menor que delta de g. Agora acompanha comigo, ó. Quem é f de x? Olha lá na minha ilustração. Quem é f de x? Diga y. Y, obrigado. Então isso aqui fica módulo de y menos b menor que o delta de g. Certo ou não? Mas se o módulo de y menos b é menor que o delta de g, se o módulo de y menos b é menor que o delta de g, isso implica dizer isso. Então isso aqui significa dizer que g de y menos g de b é menor que epsilon. Certo? Mas quem é y? F de x. Então, isso aqui significa dizer que g da f de x menos g de b em módulo é menor que epsilon. Então, estou saindo daqui e estou chegando aqui. E isso é a definição de limite. Dado um epsilon, existe esse delta, tal que, se isso acontece, implica nisso. Conclusão, significa dizer que o limite desta função, g da f de x, quando x tende ao ponto P, vai ser igual a este valor, que é g de b. Então, está demonstrado o teoremazinho. Ok? Então, a partir das duas hipóteses, que a função é contínua em B, que o limite da f quando x tende ao ponto P é igual a B, e a partir dessas duas hipóteses, eu concluí que, dado qualquer epsilon, e aqui eu fui esperto de tomar esse epsilon aqui como delta de g, isso vai implicar nisso, que implica nisso, que implica nisso, que implica nisso. Ou seja, estou saindo daqui, chegando aqui, isso é a definição de limite. Significa dizer que quando x se aproxima de P, a função g da f de x se aproxima do valor g de b. Então, esse é o resultado desse limite. Tudo bem? E com isso, meus queridos e queridas, esse teorema ele vai ser poderosíssimo. Porque a partir de agora que nós já demonstramos ele, a gente já pode usar ele. Significa dizer o seguinte: se eu quero calcular o limite de uma composição de funções, basta fazer o seguinte: basta calcular o limite da função que está dentro, que é a f, e ver se a função que está por fora, que é a g, é contínua nesse resultado desse limite. Se ela for contínua, o resultado do limite dessa composição é a imagem da g no ponto B. E isso me permite calcular limites assim, ó, por exemplo. Vou pegar um bem facinho, tá? Por enquanto. Pega esse aqui, ó. Pega essa função f igual a x mais 1. E pega a função g, sei lá, x quadrado. Eu vou olhar em torno do ponto P igual a 2, por exemplo. Tá? O que eu quero calcular é o seguinte: qual que é o limite quando x tende a 2 da função g da f de x, que é a composta, tá? Ou seja, isso aqui nada mais é que o limite quando x tende a 2, g de f de x é pegar a f e colocar dentro da x. Ou seja, fica x mais 1 ao quadrado. Sim ou não? Tá? Então vamos lá, vou tentar usar o teorema. Primeira coisa, eu preciso calcular o limite da função f quando x tende a 2. Quanto é o limite da função f quando x tende a 2? Ah, isso aqui é o limite, quando x tende a 2, da função f, que é x mais 1. E essa aqui eu sei calcular, é só substituir. 2 mais 1 dá 3. Tudo bem? Pergunta, a função g
ela é contínua neste resultado, em 3? Sim ou não? Sim. Ela é contínua. Conclusão, esse limite aqui poderá ser calculado, o limite da g da f de x, quando x tende a 2, ele pode ser simplesmente calculado fazendo g desse resultado. Certo? Ou seja, g de 3. G de B. O B lá é 3. Então, eu vou fazer G de 3. Mas quanto é G de 3? É só eu pegar o 3 e substituir aqui. Fica 3 ao quadrado, que dá 9. Então, o resultado desse limite é 9. Aí você pode... Ah, professor, mas... entendi, mas... Não era mais simples fazer assim? Limite disso, da g da f de x, quando x tende a 2, é o limite, quando x tende a 2, de x mais 1 ao quadrado, ou seja, isso aqui vai ficar 2 mais 1 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9. Não é muito mais simples do que ficar usando esse teorema? Para esse exemplo Para esse. Mas esse é muito fácil. Só que tem outros que são mais complicados. E aí o teorema vai ser muito útil para a gente. Quer ver um exemplo? Esse aqui, ó. Quero calcular o limite do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Limite, quando x tende a 1, do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Como é que eu vou calcular esse limite agora? Aí, para esse tipo de limite, eu preciso do teorema. O que eu vou fazer? Você consegue perceber que a função g aqui é o cosseno de x e a função f é a função 1 menos raiz de x sobre 1 menos x? Sim ou não? Eu estou compondo a g com a f. Se eu fizer g da f de x, ou seja, se eu pegar a f e onde tem x na g eu coloco a f, aí eu tenho essa função, que é o cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Tudo bem? Então, para esse tipo de função, o teorema vai ser muito útil. Porque aí, como é que eu vou resolver esse limite? É simples. Primeiro, eu vou ver se o limite da f, que é quem está dentro aqui, o limite da f, quando x tende a 1, existe. Primeiro passo é esse, tá? Vamos ver. Vamos calcular se existe, né, o limite da f quando x tende ao ponto que, no caso, é 1. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 1, de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Isso aqui você já sabe calcular, né? Digam que sabe, por favor. Sim, né? Como é que a gente calcula isso? Isso aqui é 1 menos raiz de x sobre... Isso aqui eu posso escrever como 1 quadrado menos raiz de x ao quadrado. Certo? E embaixo eu uso o produto notável. 1 menos raiz de x sobre 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x. Confere? Tudo bem? E aí eu posso... Então fica o limite, quando x tende a 1, de 1 sobre 1 mais raiz de x. E essa função é contínua em 1, é só substituir. Então vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de 1 é 1, e 1 mais 1 é 2. Então aqui fica meio. Tudo bem até aí? Dúvidas? Então a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi calcular o limite da função que está aqui dentro quando x tende a 1.
Esse limite deu meio. Qual é a segunda coisa lá do teorema que eu tenho que me perguntar? É se a função que está por fora, que é a g, se ela é contínua naquele resultado. A função cosseno, ela é contínua nesse resultado, sim ou não? Sim, ela é contínua em meio. Ela é contínua em todo o seu domínio, o meio está no domínio dela. Então, deixa eu só escrever isso, tá? Segunda coisa, G é contínua em meio. Conclusão, o resultado daquele limite, o limite quando x tende a 1 do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, vai ser o cosseno do limite dessa função. Quanto deu o limite dessa função? Meio. Então, o resultado aqui vai ser cosseno de meio. Pronto. Então, esse é o resultado desse limite, cosseno de meio. E quanto é cosseno de meio? Não sei, é cosseno de meio. Se tu quiseres ver uma aproximação, tu usa a calculadora, mas não precisa. Ficou claro, gente, a importância desse teorema? Tá? E tem muitos outros, tá? Vamos ver mais um. Se eu quero calcular limite, quando x tende a 1, da raiz de x² menos 1 sobre x menos 1. Quanto que é este limite? Consegue enxergar isso como uma composição? Quem é a função g, a que está por fora? Raiz de x. E a f é x² menos 1 sobre x menos 1. Então, basta verificar se o limite da que está dentro existe. Se o limite da que está dentro existir e a de fora for contínua nesse resultado, então o resultado desse limite é raiz do limite que está dentro. Tá bom? Então, vamos ver isso. Vou calcular primeiro o limite quando x tende a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. Certo? Esse aqui a gente já cansou de fazer esse troço, né? De cabeça, quanto é que dá isso? 2. Tudo bem? Fatora, pronto. Aí, outra pergunta. A função raiz de x é contínua em 2? Sim ou não? Sim, o 2 está no domínio dela, ela é contínua. Conclusão, o limite, quando x tende a 1, da raiz de x² menos 1 sobre x menos 1, vai ser a raiz do resultado do limite aqui. Vou até colocar assim, ó, para vocês enxergarem. Vai ser a raiz, é como se essa raiz fosse para fora do limite, o limite fosse para dentro da raiz. Então, raiz do limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Ou seja, isso aqui vai ser raiz e o resultado desse limite deu 2. Então, é a raiz de 2. É isso que acontece. Sacou? Tudo bem, gente? Estamos juntos? Estão acompanhando? Fala. Quando a função de fora não for contínua, aí o limite, não, pelo menos por essa ferramenta, eu não vou poder usar. Tá? Se a função de fora não for contínua no resultado do limite da função de dentro, aí eu não posso usar o teorema. Aí de duas, uma. Ou tem alguma outra forma de calcular o limite, ou então pode ser que o limite não exista. Tá bom? Uma boa pergunta. Às vezes, não é fácil você visualizar a composição.
Essas daqui são muito simples ainda. Né? Essa tá bem na cara como que é a composição. Mas às vezes não é tão simples, tão trivial como essa do slide. Mostra lá pra gente. Essa daí, ó. Aí a composição já não é muito clara. Mas são as duas funções que eu estou compondo aí para resultar naquela. Aí, para esse tipo, a gente vai usar um método que se inspira nesse teorema, tá? Que é o que a gente chama de método da substituição. E que a gente vai usar muito, 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 tá? Então prestem bem atenção. Eu quero calcular o limite quando x tende a 1 de 3 menos x ao cubo, tudo isso elevado a 4, menos 16 sobre x ao cubo menos 1. Quanto é este limite? Tá? E aí é o seguinte, ó. Não é claro, como eu falei, não é claro ainda como que é essa substituição, essa composição, tá? A gente vai usar o método da substituição. Em que consiste o método da substituição? Consiste em você substituir uma parte da tua função por uma nova variável, para ver se você facilita a reescrita da tua função. Tu reescreve a tua função em termos de uma nova variável. Tá? Em geral, a gente substitui a parte da função que mais nos causa problema. Vamos pensar assim no início, tá? O que mais está me causando problema aí nessa função? É esse 3 menos x ao cubo. Isso aqui está dificultando minha vida. E aí eu vou substituir esse fator por uma variável, uma incógnita. Eu vou chamar de u. Então, o que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou chamar de u o termo 3 menos x ao cubo. Tá claro? E agora eu vou tentar reescrever esse limite usando essa nova variável. Então, vou escrever para cá. Esse limite, aqui, ele vai ser igual ao seguinte, ó. Ele vai ser igual ao limite, eu não vou colocar ainda aqui, ó, para onde o x está tendendo, tá? Vocês vão já entender por quê. Isso aqui eu chamei de u, então vai ficar u a quarta. Confere? Menos 16, normal, sobre... Só que aqui tem x, eu quero trocar por u. Bom, mas você deve concordar comigo que se o u é 3 menos x ao cubo, eu posso pegar esse x ao cubo, passar para cá e o u para lá. Vai ficar assim, ó, x ao cubo vai ser 3 menos u. Sim ou não? Todo mundo concorda com isso? Então, onde tem x ao cubo, aqui, ó, eu ponho isso. Tá claro? Então, aqui vai ficar, no lugar de x ao cubo, vou pôr 3 menos u, só que ainda tem esse menos 1, e ele continua. Então, observem, eu acabei de reescrever a minha função em termos de uma nova variável, a variável u. Só que quando eu faço isso, eu não posso continuar escrevendo x tendendo a 1. Por quê? Porque não tem mais x. Tem u. Concorda? Então não posso mais x. Então tem que mudar isso aqui. Eu tenho que verificar para onde o u está tendendo. Ou seja, quando x tende a 1, u tende a quanto? Essa é a pergunta. E como é que eu vou verificar isso, professor? É simples. É só você calcular o limite da função u quando x tende a 1. Porque quando x tender a 1, eu vou saber para onde a função u está tendendo. Confere? Ou seja, isso aqui vai ser igual a
limite, quando x tende a 1, só que u é 3 menos x ao cubo. Eu vou substituir aqui, ó, 3 menos x ao cubo. Essa daqui é contínua em 1, é só substituir. Vai ficar 3 menos 1 ao cubo, que dá 2. Conclusão, quando x tende a 1, u tende a 2. Então, aqui eu venho e substituo. Então, eu acabei de reescrever a minha função, o meu limite, em termos de uma nova variável. E essa é mais fácil de resolver. Observem, isso aqui vai ser o limite, quando u tende a 2, de u à quarta menos 16, sobre 3 menos 1, 2, menos u. Concordam? Tudo bem? Como é que a gente resolve esse limite, galera? Vocês que já são craques em cálculo de limites elementares. Isso, olha, aqui eu posso escrever, se você concorda, u ao quadrado, menos 4 ao quadrado, sobre 2 menos u. Por que eu estou escrevendo assim? Porque isso aqui eu estou com a visão de Thundercat, visão além do alcance, que isso aqui é uma diferença de quadrados. Tudo bem? Ficou claro? Isso aqui é u ao quadrado, que é u à quarta, menos 4 ao quadrado. É como se eu tivesse a quadrado menos b quadrado, que é a mais b vezes a menos b. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando coloquei x, mas é u, desculpa. Quando u tende a 2, de u quadrado mais 4 vezes u quadrado menos 4. Tudo isso sobre 2 menos u. Dúvidas? Não? Só que o meu objetivo é tirar esse fator 2 menos u, porque ele está zerando o denominador, está me causando problema. O que eu vou fazer? Isso aqui vai ser o limite, quando u tende a 2, de... Aqui não dá para mexer, aqui continua, u quadrado mais 4. Entretanto, aqui eu posso entender isso aqui como u quadrado menos 2 ao quadrado, e eu posso usar a diferença de quadrados de novo. Então, vai ficar u mais 2 vezes u menos 2. Tudo isso sobre 2 menos u. Tudo bem? Só que eu ainda não posso cancelar. Vocês estão observando que esses dois fatores eu vou cancelar. Eu não posso cancelar, porque aqui é u menos 2, aqui é 2 menos u. Mas isso não é problema. É só eu pôr o menos 1 em evidência, vai ficar u menos 2. Né? Porque menos vezes menos dá mais 2, e menos u está aqui, menos u. E agora, ó, vapo, posso cancelar. E a função que resta, ela é contínua em 2, é só substituir. Vai ficar menos, vou pôr o menos aqui, 2 ao quadrado mais 4, vezes 2 mais 2. De cabeça, 4 mais 4, 8. 8 vezes 4, 32. Com esse menos, fica menos 32. Então, o resultado desse limite aí é menos 32. Ficou claro? Tudo bem? Então, mas para a gente resolver esse limite, a gente precisou dessa ideia, que foi usar esse métodozinho da substituição. Tá? Dúvidas? Vamos fazer mais uma. Treinar. Esses limites aí, tudo lá do Stuart. Seção 2.5, se eu não me engano. Eu acho que é a 2.5, tá? Tem bastante lá. Brinquem bastante. Se divirtam.
Limite quando x tende a menos 1 da raiz cúbica de x mais 2 menos 1 por x mais 1. De cara, não dá para substituir, não está no domínio da função. Então tem que calcular esse limite. Primeira coisa, à primeira vista, o aluno pode ficar tentado a fazer uma espécie de multiplicação por conjugado. Só que observe que ali não é raiz quadrada. Ali é raiz cúbica. Tá? Então tomem cuidado. Não tem conjugado? Tem, mas não é o raiz cúbica de x mais 2 mais 1 sobre raiz cúbica de x mais 2 mais 1. Tá? É raiz cúbica de x mais 2 ao quadrado mais uma coisa lá, tá? Deixa como dever de casa vocês fazerem pelo conjugado. Dá para fazer, mas essa daqui a gente vai fazer diferente. Vamos fazer pelo método da substituição, tá? O que está me causando mais problema aí? Essa raiz cúbica. Então eu vou chamar de u, presta atenção, a raiz cúbica de x mais 2. Tudo bem? Quando eu fizer isso, esse limite ele passa a ser o seguinte, ó. Deixa eu fazer para cá. O limite, quando x tende a menos 1, da raiz cúbica de x mais 2 menos 1 por x mais 1, passa a ser o seguinte, presta atenção, limite, não vou colocar aqui, que eu vou ter que ver para onde o u vai, tá? A raiz cúbica de x mais 2 eu estou chamando de u, menos 1, sobre, opa, tem um problema do x, não posso pôr x, vou colocar alguma coisa envolvendo o u. Como eu reescrevo o x em função de u? Você concorda que é só elevar tudo ao cubo? Porque quando eu elevar o cubo com a raiz cúbica cancela. Só que eu levo tudo. Então fica u ao cubo vai ser igual, cancela, cancela, x mais 2. Tudo bem? Portanto, o x vai ser u ao cubo menos 2. Passei o 2 para cá negativo, u ao cubo menos 2. Vai ser o valor de x, tá? Ou seja, no lugar de x, eu ponho u ao cubo menos 2 mais 1. Ainda tenho mais 1 ali. Confere? Só que agora eu preciso, já reescrevi em termos de u. Eu preciso agora saber para onde o u está indo. Então o que eu faço? Eu vou calcular o limite de u quando x tende a menos 1. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a menos 1 de u, só que o u é raiz cúbica de x mais 2. Confere? É contínuo, é só substituir. Menos 1 mais 2 dá 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Ou seja, o u está indo para 1 quando x tende a menos 1. Então aqui eu venho e ponho o u tendendo a 1. Tudo bem? E aí vai ficar limite, quando u tende a 1, de u menos 1 sobre u ao cubo menos 1. Menos 2 mais 1 menos 1. Não dá para substituir, mas para esse eu tenho um produto notável que me ajuda, né? Revisar produtos notáveis. Qual é a fatoração, então, de u ao cubo menos 1? U menos 1 vezes u ao quadrado mais u vezes 1, que é u mais 1. Tudo bem? Se você aplicar a distributividade aqui, você volta para cá, tá? E aí agora, ó, cancela. Então ficou limite, quando u tende a 1, de 1 sobre u ao quadrado mais u mais 1.
Ou seja, essa é contínua, não é só substituir. 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1, mais 1. Isso aqui é 1/3. Olha que bonito. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Olha essa aí. Seja f uma função definida em R e suponha que o limite da f de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Eu estou te dando esse limite. E quero que você calcule duas coisas. Primeiro, o limite, quando x tende a 0, de f de 3x sobre x. E letra B, o limite, quando x tende a 1, da f de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Quero calcular esse limite aí. Bom, a letra A, primeiro. Como é que a gente vai calcular o limite da f de 3x sobre x, quando x tende a 0, sabendo que o limite, quando x tende a 0, de f de x sobre x é 1. Vê se você concorda comigo. Limite, quando x tende a 0, da f de 3x sobre x. O que está me causando problema aí? O 3x. Então, vou chamar esse 3x de u. Concorda? Vai ficar assim, ó, esse limite passa a ser limite, quando x tende a 0, de f de u sobre o x, ele é u sobre 3. Vou apagar isso aqui, né? Não vou colocar ainda. U sobre 3. Confere? Então, no lugar do x, eu vou pôr u sobre 3. Dúvidas? Pergunta daqui de cabeça. Quando x tende a 0, u tenderá a quanto? Faz o x ir para 0. O u, que é 3x, vai para quanto? Para 0. 3 vezes 0, 0. Então, u vai para 0. Concorda todo mundo? Então, isso aqui é u tenderá a 0. Ora, isso aqui fica então o seguinte, ó. Aqui é f de u sobre 3. Divisão de frações eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida. Não é assim? Então, isso aqui vai ficar limite, quando u tende a 0, de 3 vezes f de u sobre u. Certo? Ou seja, esse 3 é constante, eu posso tirar do limite. 3 vezes o limite, quando u tende a 0, de f de u sobre u. E quanto é o limite quando u tende a 0 de f de u sobre u? Mas vocês não entenderam. Quanto é o limite quando u tende a 0 de f de u sobre u? Cadê? Eu não anotei. Limite... Ah, anotei sim, está aqui.
O limite quando x tende a zero de f de x sobre x não é 1? Então, o limite quando u de f de u sobre u quando u tende a zero também é 1. O x, o u, é só uma letra. Podia ser limite de f de, sei lá, de florzinha sobre florzinha, quando essa florzinha tende a zero. É só uma letra. Tudo bem? O importante é que, quando a variável tende a zero, a função dessa variável sobre a variável vai para 1. É isso que interessa. Então, isso aqui tende a 1. Ou seja, isso aqui vai ser 3 vezes 1, que dá 3. Dúvidas? Esse, em particular, você poderia ter feito assim também. Eu fiz desse jeito, porque eu estou querendo treinar essa ideia da substituição. Mas esse, você poderia ter feito assim, ó, limite, quando x tende a zero, de f de 3x sobre x. Você poderia ter multiplicado por 3 em cima e embaixo, que eu não estou alterando nada a função. Certo? Esse 3 eu tiro do limite. E esse 3 eu deixo aqui embaixo. Porque agora tem 3x e 3x. Aí aqui eu uso a substituição. Chamo de u esse 3x. E quando x tende a zero, o u sendo 3x também tende a zero. Esse aqui vai ficar f disso sobre isso. Quando isso tende a zero, isso aqui vai para 1, pela hipótese. Esse aqui vai para 3 vezes 1, que dá 3 também. Tudo bem? Tá? Ia fazer assim também, lá no mesmo. Alguma dúvida? Não? E essa aqui? Ainda faz parte do mesmo problema. Dado isso, calcule isso. F de x quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Observem que essa aqui, você pode, de maneira esperta, multiplicar em cima e embaixo por x mais 1. Por quê? Porque x menos 1 vezes x mais 1 dá o quê? X quadrado menos 1. Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 1, de f de x quadrado menos 1, sobre, esse vezes esse, é x quadrado menos 1, só que ainda tem aqui o x mais 1. Confere? Pergunta. Olha só para esse aqui, esquece isso. Olha só para esse. Isso aqui vai para quanto? Se você usar uma substituição, se você chamar de u, o x quadrado menos 1, aqui vai ficar f de u sobre u. Certo ou não? E quando x tende a zero, esse u vai tender para quanto? Para zero não, desculpa. Quando x tende a 1, o u, que é x quadrado menos 1, vai tender para quanto? Para zero, porque é só substituir. 1 ao quadrado menos 1 dá zero. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a zero, de f de u sobre u. Esse limite é quanto? É 1. Então, essa primeira parte daqui para cá é 1. E o limite, quando x tende a 1, de x mais 1? Isso é contínuo, é só substituir. 1 mais 1, 2. Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Então, o resultado do limite é 2. Ficou claro? Passem para o papel depois. Tá bom? Dúvidas? Próxima aula, vamos estudar mais limites. A próxima aula é fundamental para o nosso curso todo. Vamos estudar
teorema do confronto, limite fundamental trigonométrico e teorema do valor intermediário, que é o teorema mais importante dessa primeira parte do nosso curso, tá? Que é um teorema sobre continuidade de funções. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado. Um abraço e até quarta-feira, tá? Tchau.